Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos começar já a interpretação dos evangelhos. Vamos ficar aí dezenas e dezenas de palestras, retomando Mateus, Marcos e Lucas, e depois separadamente João. Vocês vão ver que essa é uma proposta dos próprios evangelistas, os evangelistas espíritos, que se manifestam na obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. Fazendo uma pequena recordação, surgiu o Espiritismo. O Espiritismo veio na seguinte roupagem. Ele veio como o Consolador prometido por Jesus. Esse é o Espiritismo. E qual é a roupagem dele? Trazer de volta aquelas leis divinas que estavam esquecidas, que estavam perdidas, que estavam guardadas nos mistérios. Quais eram aquelas leis? Quem é Deus? Deus como Pai Criador. Que existem as leis divinas e que esse Deus Pai Criador rege tudo pelas suas leis. E as duas principais leis é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, que resume uma única lei, que é o amor. A terceira informação é que Deus é o Criador de tudo e que dirige tudo pelas leis, principalmente pela lei do amor. Ele criou os espíritos, e os espíritos foram criados à imagem e semelhança dele. E os espíritos, então, por serem espíritos, a mesma substância do Pai, são imortais. Esses espíritos que são imortais, então, eles sobrevivem ao fenômeno da morte. E sobrevivendo ao fenômeno da morte, eles existindo e mantendo e guardando a consciência, a alegria, a emoção e a sua história, eles, por causa da relação que tinham quando encarnados, eles mantêm essas relações com os encarnados através do fenômeno mediúnico. Então esses espíritos que são imortais, sobrevivem à morte, eles mantêm as suas relações com os encarnados através da mediunidade. E a mediunidade tem muitas facetas. E nessas muitas facetas significa que nós temos muitos dons ou muitas características mediúnicas, as mais variadas. E o Espiritismo vem estudar essa comunicação do plano espiritual com o plano material nessas muitas formas de comunicação, ou nessas muitas formas de mediúnica. Esses espíritos, então, que sobrevivem, esses espíritos que se comunicam pelas diferentes formas mediúnicas, esses espíritos também sentem necessidade de continuar o seu processo de crescimento espiritual e de aprendizado. E uma das formas de aprendizado, uma das formas em que o espírito pode realmente se testar ele mesmo perante a sua consciência, perante Deus, perante os seus pais espirituais e perante os outros encarnados, é através do fenômeno da reencarnação. Reencarnar é um grande processo de aprendizado, em que ele assenta no palco da vida para representar um papel, uma determinada personalidade, com nome próprio, com uma determinada nacionalidade, uma determinada cultura, numa determinada época. Ele vem ali se aproveitar das coisas diferentes do passado, do espírito da época, para colocar em prática e realizar no aprendizado. Então, é a lei da reencarnação. E esses espíritos que reencarnam, eles reencarnam com um objetivo: aprender por quê? Eu quero aprender porque eu quero ser melhor. Melhor em quê? Em duas coisas. Melhor em virtude, melhor em ciência. Ou melhor em moral, melhor no conhecimento das leis. Melhor no amor, melhor na instrução. Então, para ser melhor em amor, para ser melhor em ciência, em que ele faz esse aprendizado do amor e da ciência na reencarnação, e como ele busca o melhor, ele busca o progresso individual, e não só individual, mas coletivo, do que do meio que o cerca. Então nós estamos diante de uma outra lei, que é a lei da evolução. Os espíritos, então, que sobrevivem, se comunicam, e reencarnam e evoluem, eles vão evoluir
E neste estado de evolução, no nível de evolução que ele se encontra, ele vai procurar o meio compatível com o seu nível. O meio compatível com o seu nível. Como uma pessoa que tem dinheiro, né? Ela procura um meio diferente para morar, uma que não tem tanto dinheiro procura um outro meio para morar, não é assim? Assim também o espírito ele vai se adaptar pelo seu nível evolutivo a uma morada específica. Quando ele é mais atrasado, ele vai habitar planetas compatíveis com o seu atraso. Quanto mais ele é adiantado, ele vai procurar moradas compatíveis com o seu nível de adiantamento. Como são muitas as moradas na casa desse Pai Criador, que é o primeiro conceito do Espiritismo, que é Deus, a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência, né? Com há muitas moradas, ele vai escolher a morada que ele precisa habitar, aonde ele vai poder ter o melhor rendimento, o melhor aprendizado. Ou então, a morada que ele precisa habitar para ensinar. Às vezes ele desce no degraus dos mundos para ir para mundos mais simples, num esforço de missão ou num esforço de tarefa, para levar a outros que não têm ainda a capacidade a sua experiência, o seu aprendizado, a sua ensino. Então esses são os princípios básicos do Espiritismo. São os princípios básicos. Depois o Espiritismo começou a ver, estudando esses princípios, que são 7, que nós vamos resumir aqui. Deus, a moral, a lei é a lei do amor, a sobrevivência da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Esses princípios do Espiritismo, se analisando esses princípios, isso aqui é a revelação espírita. Isso é o Espiritismo em qualquer lugar do mundo. É isso que os Espíritos nos apresentam. Mas aí começou a ver que nós somos no Ocidente, o que domina no Ocidente é a religião cristã. E a religião cristã, ela está relacionada com os 4 evangelhos, ou melhor, com a vida de Jesus. E então há uma tendência da pessoa então pensar assim, bom, o que isso tem, esses conceitos espíritas, Deus, a moral, a sobrevivência da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados, com Jesus, o que isso tem a ver? Começa essa primeira indagação. E as pessoas então falam, bom, sobre isso o Evangelho fala. O que nós chamamos de Deus, no Evangelho está o Pai, é o Pai de Jesus, é o Pai Criador. Com relação à moral maior que está no Evangelho é o amor. Jesus disse, ama ao próximo a ti mesmo, amai uns aos outros, ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Em todas as leis dos profetas. Com relação à sobrevivência da alma, está lá no Evangelho. Deus é Deus de vivos e não Deus mortos. Abraão viu os meus dias, Abraão viveu 1.700 anos antes do Cristo, mais ou menos. Abraão viu os meus dias, viu e se alegrou. Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, que já viu morrer há mais de 1.200, 300 anos, a morte física, e Jesus diz, Deus é Deus dele, e Deus não é Deus de vivos, não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, essa ideia, né, da vida, lá apresentada em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Moisés, etc. Né? Na comunicação dos espíritos, várias vezes nós vemos isso no Evangelho. Né? Primeiro dos espíritos negativos, que vinham em forma de obsessão e que eram curados por Jesus, e também de espíritos superiores que se manifestavam, como é o caso de Moisés e Elias, por exemplo, que aparecem, Moisés e Elias, que aparecem materializados no Monte Tabor e conversam com Jesus de uma forma tão extraordinária que o próprio Pedro fala assim, Senhor, vamos construir 3 tendas,
um para cada um, e vão passar a noite aqui. De tal forma era a materialização daqueles espíritos. A reencarnação está clara no Evangelho, por exemplo, como Jesus diz: quando você for entrar na vida, se a tua mão for causa de escândalo, arranca com a mão. Melhor você entrar na vida com uma mão só do que com as duas, se é causa de escândalo. A mesma coisa com relação ao olho. Aí só pode ser a vida física. Ninguém pode imaginar a vida no plano espiritual superior, um sujeito fica olho, ou maneta, ou vermelho, ou seja lá o que for, com determinada deficiência, né? Ou então na comunicação clara, em que Jesus disse: quem vocês pensam que foram ver no deserto? Alguém oscilando, um espírito fraco? Não, vocês foram ver alguém muito forte, uma coluna, né? E foi João Batista. Se vocês quiserem saber, João Batista é o Elias que devia vir. Então fica claro na situação de Jesus a colocação de Elias encarnando como João Batista, o precursor de Jesus. Com relação à evolução, puxa, diante de todas as citações, há uma tão clara em Mateus capítulo 5, versículo 48, lá no Sermão do Monte, que Jesus fala assim: sede perfeito, como o Pai é perfeito, dizendo que nós temos que buscar a perfeição divina. Essa é o objetivo da evolução maior. Com relação aos mundos habitados, está em João no capítulo 14, versículo 2, está lá: há muitas moradas na casa do Pai. Muitas moradas. Jesus está achando e diz assim: se não fosse, eu não vos teria dito. Eu estou fazendo aqui, nós estamos fazendo uma rápida pincelada, porque há dezenas e dezenas e dezenas de mais citações desses princípios básicos da doutrina, que nós chamamos os 7 princípios básicos da doutrina, né, na correlação do Evangelho. Mas por que você faz essa correlação? Porque automaticamente a pessoa se reporta para a religião dominante, que é a religião cristã no Ocidente. E aí, encontrando tantos pontos de correlação, as pessoas então começaram a sentir conforto com o Evangelho. O Evangelho passava então agora a confortar ou a consolar. Porque aquilo que era tão estranho no Evangelho que as pessoas não entendiam, revelados esses segredos, ou melhor, revelados aquilo que estava em segredo, leis que estavam esquecidas, o Evangelho passa a ter uma dimensão, ou como diz no capítulo de hoje, passa a ter uma amplitude ímpar, grande, enorme, né? Passa então a ser importante. Então as pessoas começam a mergulhar no Evangelho. E qual é a diferença do Evangelho para as outras manifestações? O Evangelho é essa, conforme a figura de Jesus, como diz o Livro dos Espíritos, a pergunta 625, é modelo. Então não é nada estranho nos recorrermos de Jesus, muito pelo contrário, ele é o nosso modelo. Ele não só é o modelo de apresentar o que tem de melhor para a humanidade, em revelar as leis do Pai, mas mais ainda, todas essas revelações espíritas foram dirigidas e coordenadas e trazidas pelos mensageiros de Jesus, sob a supervisão de Jesus, que veio com o nome maior de Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, que é o coordenador das revelações das leis espíritas, que nos permitem compreender melhor o Evangelho e ter a ideia de consolo e de conforto. Ora, então, rapidinho, então se chegou a essa seguinte conclusão. Repare que o Espiritismo pelo Espiritismo é legal, mas o Espiritismo com o Evangelho é hiper legal, é super legal. Então começou automaticamente do Espiritismo se chegar ao Espiritismo cristão. Como se teve logo então essa ideia de que o Espiritismo, na sua melhor roupagem, ou na sua melhor vestimenta, quando ele abraça o cristianismo, é quando o Espiritismo é cristão, é onde ele se apresenta em toda a sua pujança, em toda a sua grandeza, em toda a sua completude, e fica compatível com aquele que inspirou o próprio Espiritismo, que é Jesus. E aí, quando as pessoas vão lá no Evangelho e vem a frase de Jesus: tem muita coisa que eu vos queria revelar, mas não podeis compreender agora. Eu lhe enviarei um Consolador, que falará de mim mesmo, quer dizer, sobre a minha inspiração, que falará coisas que não podeis compreender agora.
mas eu orarei, pedirei ao meu Pai, e ele virá um espírito de verdade, não um espírito mentiroso, mas um espírito verdadeiro que dará um ensinamento de tudo aquilo que ainda não tem maturidade para compreender agora. Ora, então quando o Espiritismo abraça essa visão do cristianismo e se transforma em espiritismo cristão, ele chega na sua verdadeira roupagem, na sua verdadeira apresentação. Ora, então, se ele tem como fonte o Espiritismo de origem Jesus, e a mensagem que o Espiritismo traz esclarece e amplia aquilo que Jesus trouxe, o Espiritismo é cristão. E se o Cristo é uma revelação, o Espiritismo cristão é uma revelação da revelação. Então, veja, o Espiritismo não é a revelação da revelação. O Espiritismo são só essas leis que nós estamos vendo aí. Deus, a moral, serve para qualquer povo. O Espírito sobrevive. Repare que todos os povos quase da Terra, todas as religiões têm esse princípio. Agora, quando nós encaixamos isso na roupagem da grandeza do Evangelho e compreendemos que o Senhor inspira as mensagens, ou inspirou o Evangelho, e que o Espiritismo, na sua melhor apresentação, é um Espiritismo cristão que vive da mensagem do Evangelho, e se o Evangelho é uma revelação, ele passa automaticamente o Espiritismo cristão ser a revelação da revelação. Então não é a obra de Rustem que é a revelação da revelação. Prestem bem atenção. O nome dessa obra se chama O Espiritismo Cristão. O nome da obra, os 4 evangelhos, está aqui, né? Espiritismo cristão. E se é o Espiritismo cristão, o Espiritismo cristão é a revelação daquela revelação do Cristo. Tá bom? Então o Espiritismo cristão não é a obra de Rustem. O Espiritismo cristão é a revelação da revelação do Cristo. O que nós vamos estudar nesse livro? Nesse livro nós vamos lá para um outro subtítulo, os 4 evangelhos. Agora pegando então os 4 evangelhos, quer dizer, 8 evangelhos, aí nós vamos agora analisar os evangelhos à luz do Espiritismo cristão, que são esses princípios aqui: Deus, a moral, a soberania da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a prioridade dos mundos habitados, na visão cristã, que é a visão dos evangelhos. Então nós vamos pegar o Espiritismo cristão, que nada mais é do que a revelação da revelação. Vamos pegar então esses princípios do Espiritismo e vamos analisar os evangelhos. Se vamos analisar os evangelhos, são os 4 evangelhos. São todos eles. Vamos pegar todos eles. Mateus, Marcos, Lucas e João. Para analisar à luz do Espiritismo. E como então é a análise dos evangelhos? É Espiritismo cristão. Isso é Espiritismo cristão, é a revelação da revelação. Então essa obra são os 4 evangelhos interpretados à luz da revelação espírita, logo cristã. É isso. Bom, quem vai trazer essas explicações são os mesmos: Mateus, Marcos, Lucas e João, mais outros que nós vamos ver aqui, outros que nós vamos ver aqui que são ministros da palavra, mais outros ministros da palavra, que o texto de Rustem chama dos apóstolos. Mais outros ministros da palavra, que vêm em espírito por um dos recursos do Espiritismo, que é a mediunidade, trazer as explicações
de tudo aquilo que eles escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, à luz do novo ensino, que é o ensino espírita. É o ensino espírita. Então eles vêm explicar. Então eles vão nos explicar os evangelhos todos baseados no novo conceito de Deus, no conceito das leis divinas, as leis as mais variadas e as mais importantes, que são a mais importante é a lei do amor. Vamos falar, olha, tudo sobre a sobrevivência da alma, as provas da sobrevivência da alma, os tipos de mediunidade mais variados, a reencarnação, a origem da reencarnação, o motivo da reencarnação, o que reencarna, como que são as formas de reencarnação, as mais diferentes na forma primitiva, na forma de expiação, na forma de provação, de regeneração, e de mundos superiores, reencarnações materiais, semimateriais, fluídicas. Aí eles vão explicar a evolução desde a origem, do espírito que saiu de Deus e volta para Deus, do átomo ao arcanjo, em todas as situações, por que o espírito não retrograda, etc, etc, por que o espírito não pode voltar para um corpo de animal, e aí por que ele está sempre evoluindo, ou então retardando o seu processo evolutivo, ou os mundos habitados, os diferentes mundos primitivos, mundo de expiação, mundo de prova, quando você não está preparado para permanecer na evolução de um planeta, você é exilado dele, e vai habitar um outro mundo de trevas para ajudar no processo evolutivo, etc. Então, essas leis espíritas serão usadas pelos próprios espíritos, os evangelistas, mas os outros ministros da palavra, para explicar os textos evangélicos. Então, se vai se explicar Mateus, Marcos, Lucas e João, e quem vai se explicar são os próprios evangelistas, significa que nós vamos ter a mesma obra. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos, e nós acabamos de ler um pedacinho aqui de Lucas, são os mesmos evangelhos, agora, mas as explicações espíritas. Os mesmos evangelhos, mas as explicações espíritas. Logo, nós temos aqui que vai ser uma espécie de segunda edição dos evangelhos, segunda edição, é uma segunda edição, porque são os mesmos evangelhos, uma segunda edição, revista pelos mesmos autores, e com as informações dos conceitos espíritos que não se tinha na época, porque muita coisa que não podemos compreender agora, compreenderemos depois. Então, essa é uma segunda edição, revista pelos autores e ampliada, como nós tínhamos colocado aqui, ampliada pelos mesmos autores. Então, o que é esta obra, os 4 evangelhos que nós vamos estudar? São os mesmos textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido por eles mesmos os escritores, os evangelistas, mas outros espíritos capacitados, ministros da palavra, que vêm pegar os mesmos textos, fazer uma edição, uma outra edição, com todos aqueles textos, revista e ampliada por eles mesmos. E que está dentro de um conceito de espiritismo, como estudo evangélico cristão. Como é espiritismo cristão, é uma revelação, que é a revelação espírita, da revelação do Cristo. Logo, uma revelação da revelação. E qual é o título da obra? São os 4 evangelhos. O que vai estar ali naqueles 4 evangelhos? É a mesma coisa de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas as explicações da luz do espiritismo. Quem dá essas explicações? Os autores do passado. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que agora eles dão através do fenômeno mediúnico, através da médica, essa história. É isso que nós vamos começar a estudar. Vamos, para encontrar algumas coisas importantes aqui para o nosso aprendizado. Se a gente pegar a obra de Rustem, logo, a primeira informação que nós encontramos sobre a explicação desses textos é a seguinte:
Olha que legal. Primeiro vamos pegar o texto aqui de Lucas, a informação de Lucas daquela época, da primeira edição. O que Lucas escreveu na primeira edição. O que foi que ele escreveu? Primeiro, olha, existiam os ministros da palavra, testemunhas oculares dos casos lá de Jesus. Esses ministros da palavra foram consultados e foi feita uma consulta no sentido aqui, onde foi buscar informações exatas. Lucas era minucioso, cuidadoso, foi em loco procurar os ministros da palavra, aqueles que foram os primeiros, as testemunhas oculares. Ele foi buscar esses caras e buscou informações exatas e fez com que a gente conhecesse a verdade com relação aos fatos da vida e das palavras de Jesus. Então, Lucas fez esse trabalho. Vou lá buscar esses ministros da palavra, vou buscar a informação exata e vou dar conhecimento ao povo. Só que aí nós temos que entender que Lucas vai escrever algo muito importante. Nós dizemos aqui, nós já falamos aqui, e o Ocidente com o cristianismo vai mudar completamente. O Ocidente de pagão vai se transformar de ponta a ponta em cristão. E ele vai ser cristão baseado nos livros, não só de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João. Não é isso? São esses 4 evangelhos que vão revolucionar e transformar o mundo. Então, o que ele está escrevendo, aí no caso Lucas, essa pesquisa minuciosa que ele está fazendo, repare que há um interesse da espiritualidade muito grande sobre aquilo que ele está escrevendo. Porque é a ideia da evolução do planeta. Se esse planeta é dirigido por Jesus, se ele é o Senhor desse planeta, ele está preocupado, é lógico, ou está atento, ou está cuidadoso aquilo que vai ser escrito sobre ele. Porque é aquilo que será escrito que será a base para transformar a humanidade. Então, não é só Lucas, não é só Mateus, não é só Marcos, não é só João, mas há toda uma interferência do alto, intervindo nessas pessoas para que elas possam escrever o mais correto possível, de forma mais correta possível, é verdade. Tá certo? Então o alto se manifesta pela inspiração. O alto se manifesta pela inspiração. Ele interfere na nossa vida, os espíritos interferem na nossa vida, como diz o livro dos Espíritos, muito mais do que podemos imaginar, pergunta 459 do livro dos Espíritos. Mateus, Marcos, Lucas e João eram médios. Como eles queriam narrar a vida de Jesus, os fatos de Jesus eram médios históricos. Isso é importante, eram médios de peculiaridade histórica, em que se mistura drama, teatro, romance, verdades, fatos, pesquisa. Então eram médios históricos, e porque eram médios, eles eram médios históricos inspirados. Inspirados por quê? Pelo alto. Mas ao mesmo tempo que eram eles mais adiantados que a maioria do planeta, eram seres mais preparados, podemos dizer assim, se eram mais preparados,
Ao mesmo tempo, eram seres da época. Não pode ser diferente. Nós não podemos aqui querer que a obra da construção do planeta vai ser feita por anjos que não tem ligação com o planeta, aonde que nós então não seremos dignos de absorvermos nosso crescimento. A vida se utiliza o material que ela tem. Se você vai construir uma casa, o que você precisa? Ferro, tijolo, cimento, areia, isso é básico. É básico. Mas aí, dependendo da sua condição, você pode botar um mármore no Carrara. Isso é uma coisa excepcional. Mas, independente do mármore, você tem que ter a base que todo mundo tem no planeta. A base para construir casa é tijolo, areia, cimento, pedra, ferro. Tá certo? Agora, depois você pode botar lá numa construção, vamos botar um mármore, não sei o quê, uma pedra, não sei o quê, uma madeira especial, etc., um enfeite especial. Isso é um detalhe que um espírito superior traz nesse conceito da construção do seu projeto. Mas a base é comum do planeta, tem que ter. Então, quando um ser vem para cá e cá, dentro de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trazem também a característica da época. Por isso que diz Gustavo, são médicos, historiadores inspirados, mas amarrados à época, logo, dentro dos limites da humanidade humana. Dentro dos limites humanos. E como eles estão dentro dos limites humanos, vem a seguinte ideia. Se os espíritos dão inspiração, eles são meros historiadores inspirados, logo eles recebem a intuição, e se eles estão dentro dos limites humanos, eles vão captar, como se fosse um prisma, a luz vem aqui, a luz é do alto. O alto está mandando a luz, mas a luz vai passar segundo o nível daquele espírito. E como eles têm limites, ainda não são perfeitos, não são anjos, eles vão ter algo ainda distorcido. Diz aqui a obra de Gustavo, nada há de impecável nas obras humanas. Então vão ter, se nada há de impecável, vão ter erros, se espera, porque toda obra humana tem erros. A inspiração é perfeita. A inspiração é boa. Eles são melhores do que a maioria. Mas, como é uma obra humana e passou por mãos humanas, a obra vem com dificuldades. Algumas dificuldades. Nós temos que saber que dificuldades são essas, o que isso atrapalha no conceito das coisas e até onde já estava previsto naquilo que nós não podíamos compreender naquela época, naquele que éramos limitados, para que no futuro, com as bênçãos da revelação, com as bênçãos do Espiritismo, pudéssemos reparar aqueles erros. E é evidente que serão eles, os evangelistas, os escritores, e eles mesmos não são perfeitos. Logo, se não fizer uma obra impecável, mas obra com alguns erros, é natural e evidente no conceito das coisas, e quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Todo aquele que falar algo errado, ou por menor que seja, é o responsável por aquilo que falou, porque diz o texto do Evangelho que eles colocaram lá, que nós vamos pagar por pensamentos, palavras e atos, né? Se as palavras saíram com certa dificuldade, aonde saíram com certa dificuldade, é necessário que eles mesmos, que criaram aquelas dificuldades, que eles mesmos tenham reparado. Por isso que eles voltam, se aproveitando da lei humana, para explicar o que era lógico, o que era do Evangelho, o que era perfeito, o que transformou a humanidade, continua transformando a humanidade, e reparar aqueles pequenos
erros, aqueles pequenos enganos. Vamos continuar. Mas então por que não bastava um evangelista? Um evangelista. Por quê? Não bastava, né? Então, repare bem. Se eu me colocar aqui mesmo, nessa posição relaxada, tem alguns que estão vendo determinada parte minha, outros estão vendo um outro ângulo, e o outro não está vendo. É assim, cada um tentando um ângulo. Tem gente até que nem está vendo. Então, o que acontece é que, como cada um vê pelo ângulo, nós podemos aproveitar os 4 evangelistas, como se pode escrever, pelos 4 cantos, pelos 4 ângulos, aquilo que nem todos conseguem ver. Então, se os evangelhos são parecidos, nós vemos que Mateus, Marcos e Lucas são bastante parecidos, mesmo assim, cada um tem uma particularidade, ou vê pelo ângulo que o outro não tem. A vida sábia colocou espíritos especializados em determinadas coisas para que pudesse, com maior facilidade, ver coisas que o outro não observava. O caso de Mateus, especializado em assuntos do Antigo Testamento, escreveu um evangelho quase que assim: ouviste que foi dito, está lá na lei, ouviste que foi dito, isso foi dito para que se cumprisse tal coisa. É uma amarração com o Antigo Testamento. Já em Lucas é muito interessante. Lucas viu pelo ângulo que os outros não viam. Ele era médico. Primeiro que ele era pintor, era sensível, tinha uma delicadeza em escrever de beleza das palavras, de poesia, que os outros não possuíam. E tinha ainda a característica de conhecer assunto científico e falar sobre uma linguagem científica que os outros não colocavam. Um exemplo, todos chamavam o lago lá da Galileia, né, de o mar da Galileia, porque aquele era grande, eles achavam que era o mar. Não era o mar, era o lago. Lucas, por ser cientista, e por saber bem das coisas, né, escreve o lago da Galileia, que usa a palavra técnica correta. Desmerece alguma coisa? Não, ele não sabe, não. Ele chamava de mar porque aquele era grande, mas ele era até mesmo. Eles não sabiam que era mar. Era uma linguagem comum da época, pelo tamanho da expressão. Mas Lucas é preciso. Repare que ele usa uma linguagem de cirurgião, uma linguagem técnica. Então, cada um, dentro da sua especialidade, como diz aqui Rustem, cada um na sua especialidade vai tocar numa parte. Cada um vai ser importante para uma parte do Evangelho. Repare que a visão de João é uma visão mediúnica, ele não apresenta o Cristo histórico. Mateus, Marcos, Lucas, você pode harmonizá-los, porque eles estão dentro de um contexto histórico. Jesus nasceu em tal época, o rei era tal pessoa, João Batista fazia tal coisa, tá certo? O imperador era tal, pronto. Está vendo? Está amarrado num contexto histórico, uma similaridade entre eles. Já o Evangelho de João já começa diferente. Já não estava preocupado com o Cristo amarrado na história, da história. E sim um Cristo que se projeta espiritualmente, numa grandeza espiritual tal, que já era grande antes da própria terra existir. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quer dizer, é o executor, o anunciador da vontade divina, antes mesmo de existir a terra. Então cada um vê pelo ângulo. Então eles são importantes. Evidentemente que só por verem ângulos diferentes, já podemos então imaginar que eles vão apresentar diferenças. Eles vão apresentar diferenças. E nós temos que ficar atentos a essas diferenças. Fora que tinha uma coisa que é bom se dizer. Antigamente, pelas dificuldades de escrita, as coisas eram passadas de boca em boca. E com ritmo, também de poesia, para com maior facilidade a gente decorar. Então era passar de boca em boca. Então eu conto uma coisa para um, quanto para outro, vai indo, e as coisas vai passando.
Vou contar um exemplo aqui de 1908. Eu já falei aqui no Regeneração, que vale a repetir. 1908, quando foi fundada a religião da Umbanda, no dia 15 de outubro de 1908, na localidade de Neves, né, aqui em Niterói, que é a nossa vibração da Niterói está sofrendo tanto, né, nossa vibração carinhosa, esses espíritos amigos que trabalham na corrente de Umbanda, como também na espírita, todos que trabalham sob as bênçãos de Nossa Senhora da Piedade, por nome da primeira instituição de Umbanda formada lá em Niterói, que possa abençoar aquela comunidade bem como a nós todos. Mas repare que quando foi fundada essa religião, e aqui eu vou resumir o objetivo de contar essa história aqui, que nós já fizemos a palestra, era para mostrar que havia uma energia astral que influenciava, que tinha uma relação conosco. Ia fazer uma relação, quer dizer, ia fazer um compacto, um mergulho entre nós, ia manter uma relação. E essa energia, a palavra melhor para definir essa energia espiritual, que é como os antigos diziam, que é a energia divina, é o A1. É o A1, que é a palavra homem. O A1 se escreve A-U-M, né? E que posso ler como junto o som é de homem, mas que se escreve A-U-M. Esse é o A1. Então essa energia divina ia se relacionar com os homens, para trazer para os homens cura, consolo, paz. Aquele é todo o trabalho que se faz no humano, de dar paz, de dar conforto, de cura, né? Então essa energia divina ia se relacionar com os homens. A palavra para relação, para contato, relação é banda. Na Índia. Então eles estavam usando o conceito da energia da Índia, a ideia de comunicação e de relação também na Índia, que era banda. Que deu então a Umbanda. A Umbanda. Entendeu? Aí, mas então as pessoas não escreveram, não estudaram, e não passou para dizer para hoje, vai ter lá aquela reunião daquela energia do A1, né, que vai se relacionar com a gente, com a banda. Então vai lá da Umbanda, a Umbanda. Aí quando se falava de ouvido para ouvido, um falava com o outro, estão falando assim, né, passando ensinamento para ensinamento, acabou ficando Umbanda. É como que nós falamos aqui. E já, se você chega quase para um umbandista que não estuda e que não foi lá na fonte ver lá as informações originais no primeiro centro que nós falamos da Piedade, né, ele fala Umbanda, ele não tem nenhuma relação com o A1, ele faz yoga, você não sabe que o do Umbanda tem a ver com o A1, o homem da Umbanda, da energia cósmica, que a energia ia se manifestar em forma astral para curar. Ora, então repare que as interpretações foram feitas, mas as tradições, não é isso? De pessoas quase sempre que não leem, que não estudam, né? E que foram também colocados por espíritos que tinham dificuldade de falar de comunicação, um sotaque africano, ou então indígena, né? Então isso dificultou mais ainda a linguagem. E que como usavam palavras mescladas ainda de índio e de africano das tribos e das selvas, ainda foi também todo um linguajar diferente nessa religião. Então, diante de algo que é uma revelação sagrada, mediúnica, certo? Houve tantas interpretações e tradições misturadas, né, que hoje os conceitos ficaram quase perdidos, quase esquecidos. E é necessário constantemente palestras, relembrar, voltar às origens, estudos, tá certo? Para se resgatar ou tirar os véus daquela situação. Mesma coisa com o Evangelho. Aquilo foi passando de boca em boca. O que se passava de boca em boca? Os conceitos religiosos ou as informações sobre Jesus. Mas o que se tinha naquela época? Naquela época tinha o judaísmo. Vamos pensar assim, a mensagem de Israel. E a mensagem, por exemplo, grega, que era a mensagem dominante da filosofia grega, e tinha os deuses do império dominante, de Roma.
Roma tinha os seus deuses, quase sempre com influências gregas, mas na linguagem romana, ou a linguagem latina, e que é o Império Dominante. A filosofia que dominava era a grega, e o judaísmo era importante porque foi de lá que veio Jesus. Então Jesus, quando a mensagem de Jesus, quando era apresentada, automaticamente, quando chegava no ouvido das pessoas, as pessoas automaticamente começavam a interpretar dentro do seu referencial. Qual é o referencial das pessoas? São os deuses gregos, é a filosofia grega, são os deuses romanos, é a tradição lá de Moisés, com as informações judaicas, a religião judaica, etc. Então é lógico que é como se uma determinada verdade vai se encaixar dentro daquela situação. A água do rio vem descendo, mas ela vai procurar o caminho mais fácil para ela se adaptar e descer, que é o leito do rio. O leito do rio é a origem, é a base. A água nova, que está fluindo, vai escolher aquele caminho que já está pronto. Então o caminho que já existia era de Israel, da Grécia, de Roma, que era tudo dominado. O cristianismo, quando vem com uma revelação nova, ela chega ali, aí começa a se adaptar. E de boca em boca começa a surgir interpretações diferentes de Jesus, não só interpretações, também tradições diferentes do que se existia, de Israel, da Grécia, de Roma, por exemplo. Então eram as tradições que existiam e as pessoas não fazerem então interpretações que nada mais são essas interpretações do que adaptações àquelas tradições. Aí vem então, por exemplo, o caso de Lucas. Vamos lá. Já passou-se muitos anos. A mensagem de Jesus, agora que foi passada de boca em boca, as pessoas começaram a interpretar e adaptar as tradições existentes. Vamos reconstruir isso. Aí foram reconstruir. E aí, na hora que eles foram reconstruir, foram conversar com os ministros da palavra, foram pegar as informações exatas para que a gente pudesse conhecer a verdade. Foram inspirados pelo alto e começaram a escrever. Mas quando eles vão escrever, eles também estão envolvidos nessas tradições. Porque, por exemplo, eram judeus. Marcos era do judaísmo, João era do judaísmo, não é isso? Mateus era do judaísmo, Lucas era da Síria, e tinha um conhecimento grego, era médico, escrevia muito bem o grego, então tinha as influências da Grécia. Automaticamente, ao captar as verdades, sem maldade, a influência humana das suas tradições são adaptadas. Mas eles, como são grandes e foram buscar informações as mais fidedignas, inspirados pelo exalto, fizeram um trabalho maravilhoso, mas com os pecados. E com algumas pequenas diferenças entre eles. Diferenças pequenas. Insignificantes diferenças. E as pessoas às vezes gastam páginas e mais páginas, livros e mais livros, bibliotecas e mais bibliotecas por causa dessas diferenças, perdendo tempos enormes no carreira evolutiva, atrasando muito a discussão sobre a essência do Evangelho para ficar nas coelidades. Por exemplo, vai se apresentar o maior discurso que a humanidade já viu em todos os tempos, o Sermão do Monte. Não existe nada mais amplo e mais revolucionário, mais extraordinário que a humanidade já recebeu até hoje do que o Sermão do Monte. Desgante, se tudo tivesse perdido, só ficar Sermão do Monte, nada seria perdido. Mateus vai escrever. E Mateus diz assim: e Jesus subindo no monte, começou o Sermão do Monte. Ele subindo, começou a pregar. Lucas começa assim: vai pregar o Sermão do Monte. E Jesus descendo do monte. Ele estava subindo para descer. Pronto. Ou você dá uma explicação rápida para o profeta, essa coisa assim, é por causa da geografia lá, brincadeira que nós vamos passar por isso quando a gente chegar lá em Mateus capítulo 6. Vamos dar uma explicação.
sai logo disso. Isso não leva a nada. O importante é que todos nós, maravilhosamente, somos sermão do monte. Isso é igualdade. O que vale é o discurso, não é? Aí só fica me prendendo nessas coisas. Jesus chega na cidade de Jericó e cura um cego. Diz Mateus, eram 2 cegos. São 2 ou 1, ainda vão ficar anos discutindo. Aí podemos dizer, não, é porque naquela época tinha um cego mais importante que era o guia. E quase sempre era o que conduzia. Aí você dá uma explicação, mas olha, dê uma explicação qualquer. Não interessa como é que é, deu uma explicação e acabou, sai fora e vai entrar no assunto da cura do cego, como ele se deu. Ou dos cegos, ou que importa, porque cura 1 ou 2 é a mesma coisa. Quem cura 1, cura 2, cura 1000. É detalhe. Aí então, os evangelhos não batem, os evangelhos não se harmonizam. Daí olha quantas contradições. Então uma passagem do Evangelho assim, por isso que diz Jeremias, aí você vai procurar em Jeremias, não está lá em Jeremias. Está em Zacarias, então esquece, pronto, o cara errou, ele botar Jeremias, botou Zacarias, ou então é uma interpretação espiritual que está no nome de Jeremias. Tem a explicação que sai fora, vai para o que é que ele disse. O que disse é tão importante, são esses. Foi isso que a gente está falando aqui de erro, de coisas, obras humanas, coisas pequenininhas, pecados, mas que não foram nada imenso. Não, pelo contrário, porque não impediu de fazer a maior obra, que é transformar toda uma humanidade, todo o Ocidente, toda a transformação planetária. Então, esses são esses detalhes. E é esses pequenas probleminhas, tá certo? Que os próprios evangelistas resolvem e viram parar no futuro. E assim outras e outras coisinhas para lá e para cá e para cá e para lá. Né? Como Mateus fala, né? Do Pai Nosso, lá quando fala do perdão, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Lucas, perdoar as nossas dívidas. Bom, aí você vai ter ofensa direto, vai trabalhar isso. Mas são detalhes. Tá bem. Bom, mas, Jorge, será que são só essas pequenas coisas mesmo? São. Pode ver. Vamos falar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles têm isso que diz o instante. Todos eles, todos os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os 4 falam da origem espiritual de Jesus como um ser puro e imaculado. Tem algum que diz que Jesus não teve uma origem pura e imaculada? No sentido de ser um espírito super bacana em unidade com o Pai? Nenhum fala isso. Todos falam que sim. Bate. Então algo tão importante é comum em todos. Outra coisa, todos falam que Jesus teve uma missão de devotamento e amor. Tem algum evangelho em algum ponto que diz que Jesus não foi devotado, que Jesus não foi amoroso? Não, isso bate com todos eles. Vou chegar a um outro ponto. A doutrina moral, em que Jesus diz que ele apresentava a moral, que a moral é do amor e que esta é a lei que ele aprendeu do Pai. Tem algum momento em que Jesus diz que a verdade era dele e não era do Pai? Não. Bate com todos, bate. Em todos é a lei, é a moral, que é a lei do amor. Mateus, Marcos, Lucas e João. A mensagem é clara que a lei maior que ele vem revelar, que é do Pai, é o amor. Então, o resto é periferia. Em todos eles, Jesus faz predições. Tem até, por exemplo, em Mateus, capítulo 24, chamado Pequeno Apocalipse. Em todos ele faz promessas, prometendo determinadas coisas, por exemplo, a vinda do Consolador. Ou então, se nem todos falam, tem algum que não fala, e não falando fala contra, então ele não vai enviar Consolador nenhum. Pode até não falar, mas não desmerece se o outro fala. Não tem contradição nesse sentido. E repare um assunto importante, a revelação do anjo a Maria e a revelação do anjo a José. A revelação do anjo a José está em Mateus, a revelação do anjo a Maria está em Lucas. Em todos eles falam que Jesus teve um nascimento excepcional, um contradiz outro,
Por exemplo, em Lucas, diz que ela se casaria e que precisaria fazer sexo, ou em Mateus diz, vai lá, faz sexo, vai... As duas partes embaixo, José vai ser bem em casa, e Maria, você vai ser mãe sem precisar de José. Mas como dará isso? Eu não conheço o homem. Pronto. E José perguntou, mas como que ela ficou grávida? Ela foi à vontade do outro. Tudo bate. Pode estar um na versão de Mateus, que é de José, outro na versão de Lucas, que é de Maria. Mas a ideia é mesmo. Concepção original, nascimento excepcional, dada a grandeza do Cristo, revelação dos anjos, vindo do plano espiritual, os anjos se manifestam, Gabriel se manifesta. Veja a vida humilde de Jesus, irrepreensível. Teve alguma vez que Mateus, Marcos, Lucas e João botam Jesus vaidoso? Ou um diz que ele era vaidoso, que ele era metido, que ele era arrogante? Não, todos eles colocam Jesus como humilde, como uma apresentação impecável, irreparável. Veja os milagres. Tem algum que diz lá, Jesus não fazia milagre nenhum. Não, todos eles contam os milagres, mas era com leproso, era com cego, era com paralítico, era com pessoas que estavam consideradas fenômeno de catalepsia, que estavam consideradas mortas, não era assim? Todos, tudo bate. Tá bom? Com relação à morte de Jesus, todos contam que ele foi condenado por Roma, que ele foi crucificado, que os romanos crucificaram, que chicotearam ele, que espancaram ele, que foi numa sexta-feira, e que às 3 horas morreu. Tudo não bate. Então, porque eu estava aqui, não lá chega Jesus, foi enforcado. Aí eu estava batendo, tudo fala igual. Veja o caso do aparecimento do corpo, todos falam que o túmulo ficou vazio. Mateus, Marcos, Lucas, não tem problema. As aparições de Jesus aparecem para os apóstolos, todo mundo fala. Cada um do jeitão. O João chega a entrar em detalhe, pode botar aqui. O Lucas chega a entrar em detalhe, pode botar a mão aqui, veja, sou eu mesmo, não sou um fantasma, não é? Então, todos falam das aparições de Jesus. Tem problema. E a expressão, Jesus subiu aos céus, está batendo, bate com todos. Então, repare que podemos dizer, o princípio e o fim de Jesus, mas o princípio físico e o fim físico, o princípio espiritual da origem dele antes de vir aqui, passando pelo nascer aqui, por toda a sua vida aqui, pela forma que saiu daqui pelo fenômeno da cruz, passando pela ressurreição, passando pela ascensão, os 4 barcos, a vida de Jesus está centrada verdadeiramente, sem contradição, nos 4 evangelistas. Então, ele diz assim, está bem, mas então os textos foram escritos. E quando os textos foram escritos, eles também, influenciados pelas tradições que os evangelistas tinham, trouxeram também algumas dificuldades. Colocaram muitas coisas com as palavras da época. Das palavras da época, com os preceitos da época. Dentro da visão humana deles. São pequenas as diferenças? Muito pequenas as diferenças. Mas muitas coisas estão escritas também dentro da visão da época, das tradições da época, dos preceitos da época, da humanidade deles. E agora, quando a gente lê o Evangelho, nós temos que entender assim. Bom, estou lendo o Evangelho, essas pequenas diferenças, não vou ficar aí batendo, subiu no monte, desceu no monte, eram 2 cegos, era um, detalhe. Agora, bom, mas e a linguagem? A linguagem é complexa. A linguagem é complexa, porque eles escreveram com o conhecimento de uma época, diante de uma tradição da época, diante dos preceitos e da humanidade deles. Então a linguagem, eu preciso agora analisar bem. O que é de Jesus? E o que são dos apóstolos, dos evangelistas? O que era da época? O que era a tradição da época? Né? Preconceito com relação à mulher, a falta de conhecimento da seita
mediúnica, a falta do conhecimento da escala espírita ou da escala dos espíritos. Né? Então, quando generaliza tudo como demônio, diabo, como interpretar isso? O que essas coisas significam hoje na linguagem? Você tem ciência para isso. Né? Quem são esses demônios, esses espíritos atrasados, esses espíritos impuros que o Evangelho fala? Que 90% está escrito impuro, eles traduzem por demônio. Então entra uma outra situação. Além disso, nós estamos, além das interpretações, das tradições da época, tradições que vêm amarrar os preconceitos, a humanidade da época, os limites humanos, ainda tem uma coisa. O texto foi escrito em grego e a gente não lê grego. O grego passou para o latim passou para o francês veio para o português, quem não sabe ler o latim traduziu do francês, traduziu para o inglês, traduziu do inglês para o português. Bom, então chegou aqui, foi de tradutor para tradutor, e a coisa foi se perdendo. Foi se perdendo. Então agora nós temos que remontar o texto original. Para remontar o texto original tem que estar em grego. Para saber grego, você tem que ir lá ver o que os gregos pensavam com relação àquela palavrinha para aquela época. Por exemplo, lá no grego está a palavra parigenesia. E a pessoa traduz por regeneração. Você não tem nada contra regeneração, é que nos abriga, a gente carinhosamente diante dessa chuva que está aí fora. Mas só que a palavra parigenesia, que está no texto traduzido por regeneração, naquela época, era usada por Platão, pelos outros escritores gregos. Parigenesia, gênese é nascer, pari é de novo, é nascer de novo, é reencarnação. Não é regeneração. Mas por que o tradutor pega a palavra do nascer de novo e interpreta o nascer de novo como se regenerar? Porque ele, quando vai fazer a tradução, ele já é de uma crença tal, católica, protestante, etc., que não acredita mais na reencarnação. Mas aquela palavra não era para reencarnação para Platão, não era reencarnação para Pitágoras, não era reencarnação para os pensadores gregos, era naquela época. Mas eu estou traduzindo agora, no século XIX, no século XX, e eu sou católico. Então eu vou fazer uma adaptação da palavra. E eu boto regeneração. E aí, regeneração é completamente diferente diante dos conceitos espíritos do que a gente tem por reencarnação, e dentro do contexto da reencarnação ou evolução. E temos um outro exemplo que tem que ser levado também. Por exemplo, o fenômeno inútil. Quando a pessoa só interpretava que uma pessoa era guiada, é isso que diz a religião, pode ser católica ou protestante. Você só pode ser guiado ou pelo anjo ou pelo demônio. Só tem dois espíritos que influenciam as pessoas. São os anjos ou os demônios. É aqueles outros espíritos. Os outros espíritos morreram. Ou a ideia, ele já foi deixando o sujeito morreu. Fica preso no túmulo, esperando o toque da trombeta, quando lá no dia do juízo, sei lá quando ele vai levantar. Ou então é a visão católica. Ele sai daqui e vai voando para todos os lugares. Ou ele vai para o inferno, vai ficar no inferno eternamente, ou ele vai para o céu, vai ficar lá na banalidade pulando de novo para novo. Ele vai para lá, fica lá. Antigamente tinha um limbo, mas aí o Papa agora acabou com o limbo, aquela turma que está lá já era. Tem que decidir rapidamente para que lado vai, ou para o inferno ou para o céu. Então quando a pessoa tem esta visão limitada da coisa que ele vai traduzir, ele acredita então que diz lá o texto, vamos pegar Simeão, aquele velho Simeão que profetizava no templo. Ele profetizava no templo. 80 e tantos anos de serviço, não ficava adiantado em idade no templo. E aí Maria leva Jesus ao templo. E diz o texto que um espírito leva no templo, porque o espírito já tinha dito para ele que ele não morreria sem ver a glória do Senhor. E quando Jesus é levado ao templo, o espírito pega, tomado pelo espírito, ele vai. Então ele tomado pelo espírito. Que espírito que o tomou? Que o espírito tomou? Segundo a visão lá de quem está escrevendo, que no caso é de Lucas, não tem tal espírito, um espírito pegou ele e levou para o templo. O espírito que prometeu a ele que ele não morreria, ver Jesus, o espírito pegou ele e levou lá. Ele influenciado por esse espírito, mediunizado, ele foi lá.
Lucas não coloca o artigo definido na frente. Não é o Espírito que o aparou. Não tem artigo definido. Se não tem artigo definido na frente, foi um Espírito que ficou com ele. Foi um Espírito. Que Espírito? O Espírito falava com ele. Sei lá que o Espírito falava com ele. Essa é a primeira informação. Então, um Espírito. Aquele Espírito que se comunicava com ele, tem que perguntar a ele qual é. Pegou ele e levou ele no tempo. E a coisa foi cumprida. Tá? Aí o tradutor vai traduzir isso. É complicado. Porque foi uma coisa legal que o Simeão fez, porque ele recebeu Jesus, pegou Jesus nos braços, falou coisas verdadeiras sobre Jesus. Se ele falou coisas verdadeiras sobre Jesus, inclusive falou para Maria, e Maria ficou tão feliz que diz o texto que ela guardou aquela revelação no coração e meditava no coração. Então, como é uma coisa positiva, então eles resolvem colocar um adjetivo algo para justificar que não é. Só tem dois tipos de espírito que se comunicam na cabeça do tradutor, que é católico ou protestante. Ou o cara é capitão ou é anjo. Logo, como esse é do bem, ele então adjetiva. Então agora já tem uma informação nova que o tradutor colocou que não está lá. É um Espírito Santo. Um Espírito Santo. Até também um Espírito Santo, um Espírito legal, um Espírito bacana, é que se comunicou. E que, no caso, é um anjo. E aí, então, existe toda uma hierarquia para os anjos. Na hierarquia católica, na angiologia, existe o serafim, existe o querubim, existe a potestade, o principado, e vai para a hierarquia. E o arcanjo, que é o mais alto dessa hierarquia. Então, que tipo de anjo? Aí já começa, que tipo de Espírito Santo se comunicou? Espírito legal, bacana. Então, essa é uma corrente de irmãos para a angiologia. Mas nesse caminho, surgiu uma outra coisa. Começaram a colocar que Jesus era Deus. Se Jesus era Deus, como que ele dizia que tinha um pai? É porque ele era Deus, mas não era pai. Ele era Deus, mas era filho. Mas o filho e pai é a mesma coisa. Porque ele mesmo fez ele, e ele era pai dele. Ninguém entende isso, mas também não é para entender. Tá certo? Mas também existia um espírito. E interpretava que esse espírito era o espírito do pai. E como tem passagem no Evangelho, o espírito de Deus. Aí então interpretaram que esse é um outro aspecto. Então existe o pai, o filho e o espírito do pai. E são três coisas. Então o Espírito do Pai é o Espírito Santo. O Pai é o Pai Criador. E o Filho é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ficou nessa coisa toda. Aí o tradutor aparece nesse cenário e encontra essa frase. Um Espírito. Ele logo define que Espírito. O Santo é um Espírito Santo. Mas que um Espírito Santo é esse? É arcanjo? É querubim? Serafim? Não é nenhum desses. É aquele Espírito do Pai. Então ele bota o artigo definido na frente, ele bota o O na frente. Nem sempre ele está fazendo isso de maldade, não. Nem sempre é maldade, o cara é ruim, está fazendo isso para perturbar. Não, é a criança dele, é um Espírito. Ele interpreta quem é aí, como é uma coisa de Jesus, então é um envio de algo divino, mais do que os anjos, já que Jesus é mais que os anjos, então só pode ser divino de Deus, então é Espírito Santo. E se é Espírito Santo, bota um artigo definido na frente, afinal um ozinho só. Pô, um ozinho, pô, Espírito Santo, pronto. Aí agora muda tudo. Então, quando Simeão foi levado no templo, era o Espírito de Deus que chegou para Simeão e falou: Simeão, tu não vai morrer se eu te mostrar meu filho, hein? Você pai que seu Deus batou, né? Um pai batou, ele batou, ele falou: ó, coroa, tu não vai que faça eu te mostrar meu filho. Aí tá bom, aí Deus chegou lá. Daqui a pouco o filho dele veio, chegou correndo lá, chegou para Simeão e disse: Simeão, tá a hora de você ver meu filho, vai lá. E vem, aí ele levanta o filho no braço, ele vai estar vendo, não é bacana ele? Pô, o Simeão que está tão contente, é lógico, porque eu sou ele, porque o pai, o filho, é meu pai, e quem se esperou sou eu mesmo, coitado do Simeão, morreu, velho que o Jesus e maluco, completamente doido diante de uma revelação como essa. Pifou.
Graças a Deus que o Espírito disse, você vai morrer por ser da vaca do inferno. E tomara que ele seja protestante como um judeu, né? Que vai ficar no túmulo até o dia da trombeta, porque ele não quer nem levantar para pensar numa situação. Bom, essas bobagens todas não fazem parte da palestra, não devia falar isso aqui, depois você tira estéreo da garra, passa a porta, de fato é o correto, Mas, no fundo é isso. Então o tradutor perturbou também. Então hoje quando você está lendo as coisas, e aí o texto está lá na mão de Gustavo. O texto está lá na mão de Gustavo vai começar a organizar os pedacinhos de Mateus, os que são iguais ele vai juntar. Por que ele vai juntar Mateus, Marcos e Lucas se tem igual? Para não ter repetição? Mesmo quando tem essas pequenas diferenças, houve uma cura. Aí a cura são dois cegos, o cego bota junto. Subiu no monte, pessoa no monte, não, o sermão no monte, bota junto. Porque a explicação vai ser a mesma, vai passar um parágrafo explicando essa diferencinha. Em humano, detalhe humano ou explicação de uma geografia ou de uma situação qualquer lá da época, uma explicação rápida que dá uma essência, uma importante para o conteúdo que os Espíritos vão explicar. Então o Stein tem que pegar os textinhos evangélicos, colocar junto, arrumar os que estão parecidos, botar junto separado, porque o João é bem diferente. Lembra que nós dizíamos aqui na palestra passada, ele só pega 10% do mais comum de todos, que é Marcos. Então coloca João separado, pega Mateus, Marcos e Lucas, coloca junto. Nós vamos dar a explicação. Depois, quando a gente for, diz aqui os Espíritos, quando nós vamos dar a explicação de Gustavo, de Marcos e João, e que tiver na explicação de João algo que nós já explicamos em Mateus, e Marcos e Lucas, nós vamos dizer, vide a passagem tal que nós já explicamos para não perder tempo. E continuemos naquilo que é novo em João. Bola para frente, estão ali os volumes Mateus, Marcos, Lucas e João. Em que bota junto Mateus, Marcos e Lucas. O João e o nosso Gustavo vai fazer o quê? Ele vai pegar o Evangelho. O Evangelho que foi traduzido por quê? Por um padre. Safi Luiz Isaac, que foi o mesmo que Kardec usou. Então o Evangelho foi escrito em grego, o Evangelho passou para o latim, do latim passou para o francês. Não é isso? Esse é o texto francês que está na mão do Gustavo. Quem traduz é um padre, evidentemente vai ter vícios para cá, do artigo definido lá para o Espírito Santo, e outras coisinhas de palavras de regeneração, que estava a palavra que é reencarnação e regeneração, e aquelas coisas, né, que Kardec também tem lá nos textos que ele utiliza, só que Kardec utiliza muito pouco texto. Kardec só vai usar 20% de todo Mateus, Marcos e Lucas. Gustavo vai usar 100%, Kardec vai ficar em 800 versículos, mais ou menos. Você vai ficar em 3.700 tanto. Então vai ter muito mais texto, com dificuldades de interpretações humanas dos apóstolos, com pequenas divergências, com tradições da época e com complicações de tradução. Tradução que às vezes o cara lá no francês tenta fazer o melhor, mas já vinha dificultosa no latim, e já vinha com dificuldades do cara que perdeu do grego falar. Fora o copista. O copista no grego copiava legal. Ele estava copiando certinho no grego. Mas de repente ele viu um escrito, ele metia um artigo definido por esquecimento para aquilo que ele pensava era a sua crença. Aqui está faltando um ó, aqui está faltando isso, né? E não era necessariamente. Ele estava ali colocando a sua interpretação diante de uma tradição, diante de preceitos da época, diante dos seus conhecimentos. E aí, passando o fim todo. Agora, o texto está lá, mas você tem, põe esse texto, o texto pequenininho de Lucas está aqui, o Rustei bota esse texto. Os Espíritos que vão inspirar Rustei a arrumar os textos e classificá-los na ordem, os Espíritos vão ajudar ele a fazer essa arrumação dos textos. Depois que vem os textos, vem as explicações. Aqui está a explicação dessa pequena passagem. Quer dizer, essa pequena passagem de Mateus, dizendo que, de Lucas, dizendo que existiam os ministros da palavra, que ele foi buscar as informações exatas para nos dar o conhecimento da verdade. Aí eles mesmos, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos, falaram, realmente, eles foram buscar os ministros da palavra, que foram aqueles testemunhas oculares de Jesus. Eles eram médicos históricos, somos nós mesmos.
eram os médios naquela época. Tínhamos as nossas deficiências, tínhamos as nossas crenças, tínhamos as nossas dificuldades. E aí agora precisamos aparar, aqui acertar, tirar isso. Também houve problemas de traduções. Precisamos também consertar, na medida do possível, essas coisas. E aí então que vai começar a aula. Evidentemente, diz Gustavo, que se você ficar se prendendo com as puriedades, com as superficialidades, com vírgula para cá, com vírgula para lá, aqui mais uma vez aparece um artigo aqui definindo, ou então aqui eram dois cegos, são um. Se você ficar se prendendo nisso, diz ele, né? Você vai deixar, vai se agarrar a essas contradições, vai deixar de olhar para a amplitude do Evangelho. E deixar de olhar para a amplitude do Evangelho para se prender nesses detalhes, você vai se comportar como uma criança ou como um espírito pueril. Infantil, superficial. Diz mais, a hora está contada, vai ficar perdendo tempo. Estamos aí querendo construir uma nova civilização, uma nova era, você vai ficar gastando milhares e milhares de páginas para ficar discutindo isso, para ficar provando a contradição, para tirar as pessoas da crença, confundir a cabeça das pessoas. Não. Diz ele aqui, são tardanças inúteis, perda de tempo, inutilidade. O que vale, diz ele, né, é que você entender que existiam as opiniões na época, tira isso, vê como a época funciona, conhece um pouquinho de história, vê como se pensava naquela, tira aquelas ideias, pega as verdades novas que a ciência, a filosofia, a religião espírita te trouxe, você vai ver que tudo bate. Prossiga, diz ele. Outra coisa, que você deve ver com um olhar maior esta ideia de contradição, porque são dois cegos e era um, se um subiu no monte, desceu no monte, ele vai dizer assim para você, isso é até prova de autenticidade. Porque se não fosse prova de autenticidade, um copiava do outro. Se eu estou copiando o outro, eu já sei lá que tem dois cegos, por que eu vou botar que é um só? Se eu já sei que ele subiu no monte, por que eu vou botar que ele desceu? Mas, se cada um escreveu dessa forma, é porque vive um âmbito diferente, tinha uma informação diferente, um não copiou do outro, um não está falsificando ninguém, cada um é mundo próprio, com leis próprias, apresentando o seu evangelho. É uma prova de fidelidade. Porque o que quer copiar, veja o espírito que quer enganar no animismo, é isso? Ele não traz novidade, ele copia do outro. O cara que quer tirar onda de Chico Xavier, ele decora umas 3, 4 mensagens do Chico e fica tentando escrever igual o Chico. Se ele botar você quase escrever do Chico, o homem vai ter contradição, a topa de baixo. Entre você e o Chico, eu fico com o Chico, adeus com você. Aí o cara fica meio assim. Então, se ele está de má fé, ele vai fazer uma palavra igualzinha que nada desmereça o que é grande. Então, se Lucas quer realmente ser grande, ele que era um médico que estava chegando, que ele era conhecido, era discípulo de Paulo, ele que era discípulo de Paulo e que era de uma outra localidade que não era judeu, poxa, era mais fácil se ele quisesse imitar, copiar, que era importante. Eu vou copiar Mateus. Vou botar igualzinho Mateus. Mateus disse que ele subiu no monte, eu vou dizer que ele desceu. Quem era conhecido, quem era sobrinho, primo de Jesus, era Mateus. Quem escreveu o primeiro evangelho foi Mateus. Então, se eu fosse copiar, porque era importante, além do mais, eu não abalava a crença judaica. E para a grega, o que importa botar que subiu e desceu? Que detalhe é esse? Mateus está aí, vai dizer assim, mas ele aí não conta Mateus. Então, eu prefiro Mateus. Então, isso é uma prova de veracidade de Jesus. Um outro ponto ele fala é o seguinte, por que então nós não devemos perder tempo? Nada de tardança por causa de quê? Nada de tardança, porque a ideia que nós vamos ter aqui nessa obra, os 4 evangelhos, na explicação mediúnica dos evangelhos, que os espíritos, Mateus, Marcos, Lucas e João vão fazer, a ideia é
explicar ao máximo as palavras de Jesus, a vida de Jesus, todos os fatos da vida de Jesus, para que a gente possa entender quem é Jesus mesmo. Essa é a obra que veio nos revelar Jesus. Então não vamos nos perder em detalhes, em superficialidades. Estudar essa obra vai te dar uma tal visão que você vai dizer, ei Jesus. Jesus é esse. Aí está o Jesus mais próximo que podemos chegar, na verdade, da nossa concepção. Não é nem ele, mas é o máximo que nós podemos chegar. Afastado agora estava Jesus de todos aqueles limites, aquelas tradições, aqueles preconceitos para ela. Há um nascimento excepcional. Hoje a gente entende que não era aqueles deuses gregos que viviam no Olimpo, não é nada disso. Existe o fenômeno de materialização. Como é materialização? Está dentro aqui da mediunidade. Ele não participava do pacote reencarnatório, porque ele já estava livre disso, já era espírito puro não reencarna. Agora eu tenho tantos e tantos novos conceitos que a doutrina me dá, que quando eu encaixo na vida de Jesus, eu conheço um Jesus que não se tinha. O Jesus que hoje o Espiritismo nos dá, baseado em toda essa nova informação, é um Jesus mais tão grande, que já chega a ser praticamente totalmente já, se nós levarmos ao pé da letra, na letra que mata, e não pelo Espírito que dá vida, completamente diferente do que se fala nas igrejas católicas e protestantes. Historicamente, acabou somente Jesus é o mesmo. Lá tem Jesus de amor, aqui também tem Jesus de amor. Essa ideia está viva, graças a Deus. Mas a essência, o que nós temos aqui com Jesus, o que eles têm lá, é completamente diferente. E a obra de vocês veio nos trazer esse Jesus. Só isso? Não dá tempo. Tudo se prepara para saber quem é Jesus. Porque é só quando a gente sabe verdadeiramente quem é Jesus, nós vamos poder entender aquilo que ele disse. Quem me enviou foi o Pai. E aí eu preciso ter uma outra revelação para entender quem é o Pai. Se eu não passar por essa escala aqui, ou por esse degrau, dessa escala de saber quem é Jesus, eu não vou poder chegar a quem é o Pai. Eu preciso de uma revelação mais ampla para poder entender o Pai. Então eu recebi as informações evangélicas foram perdidos em detalhes humanos, em tradições. Agora isso tudo está explicado à luz do Espiritismo. Esses véus saíram ver Jesus na sua amplitude. Agora, com esse conceito, vivendo isso, me preparando, e cada vez estudando mais, eu vou poder dar um salto. Uma vez eu ouvi o Espírito Guilherme Ribeiro dar uma mensagem através do médium Abelardo e tal, do Magalhães, no dia 30 de abril de 1979, no grupo Fabiano, quando se comemorava Rustem, o centenário de desencarnação de Rustem, em 1969, em que o Newton fazia a palestra, um médium recebeu a comunicação. E Guilherme Ribeiro, que é o tradutor da obra dos Quatro Evangelhos, repare que o tradutor copiou pelo menos tudinho. Naquela época não tinha máquina de escrever, tudinho, copiou tudinho, palavra por palavra. Ainda fez um índice remissivo da obra de Rustem. Se vocês olharem do lado, tem uma notinha. Toda obra tem do lado tem uma notinha, ele faz um resumo para dizer aquele pedaço que fala. Aquele pedaço que fala. E ainda fez um índice completíssimo de toda a obra, comparando os 4 volumes de tudo que se fala na obra. Então, além de fazer um índice minucioso, ele botou as notinhas do lado e fez a tradução. Então, o cuidado do estudioso foi muito grande. Além do mais, ele fez isso também com Kardec, e fez também na grande ciência de Pedro Lopes, e desencarnou em 1943. Mas quando ele apresentou essa obra de Rustem, ele fez esse índice completo, essas notinhas do lado e a tradução, e a tradução que ele fez em 1920 saiu toda errada, foi publicada em Portugal, saiu toda errada. E aí ele teve que rever tudo, aí foi uma nova edição de 1942. Aí ele olha a edição de 42, agora está nos conformes. Repara que 12 anos depois, agora está nos conformes, aí saiu a edição. Aí ele faz um autógrafo e dá de presente para Deus, por Antônio Vampiro de Freitas, que seria o presidente da federação, que ia entrar no lugar dele. Ele faz um autógrafo e diz assim, tá aí, olha, Antônio Vampiro de Freitas, a minha missão, essa foi a minha vida. Me ocultar o homem de cultura ao ponto de corrigir Rui Barbosa nos seus erros,
nos seus cochilos, aí está assim tratando a minha vida. Me ocultei, em vez de eu escrever de mim mesmo, me ocultei nas traduções para estudar ao máximo. Então ele tinha essas coisas aqui muito bem estudadas, né? Bacana. Aí ele desencarna. Aí está lá o médium. Em 1970, ele desencarna em 43. Em 79 está lá a comunicação através do médium. Esta obra, Os Quatro Evangélicos, ela me serviu de trampolim para conhecer novas verdades. De trampolim para conhecer novas verdades. Olha como diz a obra de Agostinho. Não seja criança, não seja espírito pueris, nada de tardança, não fica ali discutindo particularidade, caia na essência. Vai, mergulha na essência, como nós vamos fazer. Apanha essa essência, porque é nessa essência que você vai encontrar um Jesus verdadeiro. E só conhecendo esse Jesus verdadeiro, você vai se preparar para uma outra revelação que vai te dar o Pai. A obra de Agostinho foi escrita em 1966. A obra de Agostinho diz que os apóstolos reencarnariam para dar prosseguimento à sua revelação, porque ele só estava abrindo as portas da revelação teológica, e que os apóstolos reencarnariam. Diz mais que já existia quem iria dar continuidade à obra dele, já estava encarnado, fazia parte daquela geração. Agostinho vai desencarnar em 1879, Pedro Baldi nasceu em 1886, fazia parte daquela revelação, daquela geração. Ele nasce, começa a escrever em 1931, apresenta grandes síntese, outras obras. A primeira obra que ele apresenta são as grandes mensagens. Quem dá a mensagem é Jesus, é o próprio Jesus que volta para falar da coisa mais importante, que não é ele, Jesus, mas o Pai, que é a lei, como diz a obra de Ubaldi. Então é Jesus que se apresenta pela mediunidade de Ubaldi, aí dizer também o nosso Emmanuel, curvemos diante da grande síntese. É Jesus que volta, revolucionando, reformando todos os seus ensinamentos no Mar da Galileia. E entrando por todos os departamentos da humana grandeza para explicar tudo na visão dele. Aparelhos existem da grande verdade, aí Setúbal de aparelho é médio, da grande verdade, para revelar esses conceitos. Aí ele fala, prepara o terreno, vem as grandes mensagens, vem a grande síntese, vem as noúdas explicando como é que se recebe a grande síntese, como é que é o fenômeno de único para se interpretar e receber Jesus. Depois vem a sete listas que tem que mostrar como é que é a evolução do médium, como o médium tem que ser evoluído, preparado. Depois vem a história do médium, um livro História de um Homem, assim ele vai escrever lá. Aí depois, quando ele chega no máximo da meditação e da compreensão, ele revela o Pai e escreve o livro Deus e Universo. Aí já não é mais Jesus, é Deus e o Universo. Ficou claro? Nós devemos nos preparar tudo, como a obra de Agostinho já pré-anunciava. Aqui está Jesus, não perca tempo, nada de tardança. Caia dentro do Evangelho, estude essa obra, faça como um milhão, estuda, entrega como uma obra resultado da tua vida, para você, como um trampolim, aprender novas verdades. E essas novas verdades, diz a obra de Agostinho, onde será revelado o Pai. E não teve obra que revelou até agora, para a humanidade inteira, maior revelação do Pai, que é o Pai como Criador, na obra do sistema, na sua origem, como as coisas aconteceram, como são, do que o livro Deus e o Universo de Pedro Baldi. E depois que ele teve quebrado em outros dois, pelo sistema e de salvação, mas que nada são do que um desdobramento dessa visão que se desdobrou em 20 etapas, que é o livro Deus e o Universo. O que é Deus e o que é criação. Isso que é Deus e o Universo. Foi revelado do Pai. Precisava, então, do próprio Agostinho, ou melhor, da revelação, dizer: já existe nessa geração aquele que continuará esse processo. E ele diz qual é o processo. É sair de Jesus para revelar o Pai. A própria obra diz. E se já estava ali presente, o único que fez isso, que já estava ali presente naquela geração, que aquela
geração conheceu, por exemplo, a médium Emília Pojon. Porque se o Stein desencarnou em 1969, a médium só vai desencarnar em 1902. Então essa geração da médium. A médium assistiu e participou do banquete da vinda do apóstolo entre nós, Pedro Paulo. E aí poderia se preparar para a revelação que está anunciada. Não sou eu que estou dizendo, pegando a obra dele do universo e dizendo, não. É a obra de Rustem que diz o que vai ser anunciado, que essa obra nos prepara, não é nos falar do Pai. Essa obra não tem um compromisso de revelar Deus e o universo, e sim nos revelar Jesus, para de Jesus na gente, num salto, entender que é o Pai que o Deus. E aí ela termina com as seguintes explicações. Assim, vamos evitar repetições, tá certo? Vamos pegar essas explicações já recebidas e anunciadas. Está na Paz Natal, vai lá ler, não preciso repetir, é uma obra para estudo, o próprio texto diz assim, isso já foi dito no Paz Natal, no item tal, vai lá e estuda. Então não é obra para leitura agradável, para se fazer de perna pro ar, é para estudar e saiba. E quando você estiver classificando os textos, nós, os espíritos, vamos estar dando a orientação. Nós, os evangelistas, mais os apóstolos. Toda a obra estará sobre as nossas vistas e nós vamos te ajudar a fazer a classificação dos textos humanos. E tudo vai estar sobre as nossas vistas. Quando diz sobre as nossas vistas, quer dizer, toda a obra vai estar sobre a nossa supervisão, porque somos nós mesmos que voltamos para pegar a obra que nós escrevemos, tirar das amarras das coisas do mundo, das tradições do mundo, dos erros dos tradutores e fazermos nós mesmos, os antigos autores, agora uma nova explicação, na linguagem do espiritismo cristão, numa edição revista e ampliada, agora vindo das bases que foram prometidas por Jesus, pelo nosso mestre, e que vai trazer aquilo que não podíamos compreender naquela época. Porque assim vamos conhecer Jesus na essência. E apresentando Jesus na essência, prepararemos terreno para amanhã ser apresentado o Pai. Muita paz.